novo ano, tudo bem? Eu espero que sim. Mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Lenilza Oliveira. Mensagem do dia: sorria ao acordar e expresse gratidão. Sua primeira respiração matutina é prova da graça de Deus em sua vida. Seja grato pelo dom da vida, pelo dom de respirar, e faça o seu dia um excelente dia. Vamos lá para a nossa aula? Meus queridos, vamos para a nossa aula de número 17. Livro de atividades, páginas 8 e 9. Sintagma verbal e nominal. Faremos a correção do nosso livro didático, visto 2, páginas 8 a 12. Primeiramente, sintagma nominal. O sintagma consiste no conjunto de elementos que constituem uma unidade significativa dentro da oração e mantém entre si relações de dependência e de ordem, organizados em torno de um elemento fundamental denominado núcleo, que pode ser por si só constituir um sintagma. Cada sintagma também possui um núcleo que indicará de que esse tipo de sintagma se trata. Se o núcleo for verbo, o sintagma será verbal, e se o núcleo for um nome, o sintagma será nominal. Vamos ver um exemplo. O vento forte, sintagma nominal. Mas por que, professora, nominal? Porque olha aqui, nós temos vento, que é um... Tentem lembrar? Isso mesmo, é um substantivo, é um nome. E temos um sintagma verbal, porque eu tenho o verbo que derrubou. Então, sintagma nominal vai ter aí um substantivo e o sintagma verbal vai haver um verbo. As crianças chegaram cedo. As crianças, sintagma nominal, porque eu tenho aqui um substantivo, e chegaram cedo vai ser meu sintagma verbal, porque eu terei um verbo. Gente, vamos analisar de maneira sintática, ou seja, na sintaxe. Isso aqui seria o quê? O vento forte. Vamos analisar, seria o sujeito da oração, e derrubou a árvore seria o predicado. Muito bem. Vamos analisar aqui também. As crianças chegaram cedo. Quem seria o sujeito? As crianças e chegaram cedo seriam o meu predicado. Então, o que dá para você perceber nessa análise sintática aqui? No sintagma, vai ser a mesma coisa de sujeito e predicado. No caso, o sintagma nominal terá ali o papel do sujeito, mas aqui na sintagma será sintagma nominal, mesmo eu sabendo que na gramática normativa, que é a gramática que nós estudamos, que são as normas em que cada termo da oração tem a sua nomenclatura, aqui será sintagma nominal, que tem o papel de sujeito na gramática normativa, e derrubou a árvore, que seria o meu predicado, também na gramática normativa. As crianças seriam o que? O meu sujeito, muito bem, estão lembrando. E chegaram cedo será o meu predicado. Mas vamos falar aí na sintagmática. Na sintagma, aqui, sintagma nominal, as crianças, porque eu tenho um nome substantivo, e chegaram cedo, eu tenho um verbo, então será verbal. Vamos ver os exemplos no livro didático dos senhores e vamos praticar, porque esse é um assunto muito fácil, muito tranquilo, que com a prática chegaremos à perfeição. Vamos lá? Peguem o seu livro didático na página 8. Com seu livro de atividade em mãos, na página 8, vamos lá para o conceito de sintagma segundo o nosso livro. Uma oração, em geral, formada por um sintagma nominal e um sintagma verbal. Sintagma nominal. Unidade significativa cujo núcleo é um nome representado por um substantivo ou pronome. O núcleo pode ser acompanhado de determinantes. Então, gente, toda vez que estiver aí na principal, primeiramente, a gente vai separar o sintagma. Sintagma nominal e sintagma verbal. Primeiramente, o que você vai fazer?
pegar a oração e separar como se você estivesse separando o sujeito do predicado. Os três candidatos, observe que está separado, foram aprovados. Primeiramente, eu quero encontrar o meu sintagma nominal. Então, meu sintagma nominal será os três candidatos. Mas, professora, como é que eu vou saber se é um sintagma nominal? Porque o meu núcleo é um substantivo, é um nome. Então, já que é um nome, é sintagma nominal. Até o nome, gente, a nomenclatura de sintagma nominal já me diz que é um nome. Ou pode ser um pronome também, mas nesse caso é um nome. Então, o núcleo do sintagma nominal, eu tenho um determinante que é os três. Então, se eu fosse classificar o foram aprovados, que é o meu predicado, seria o quê? Sintagma nominal ou sintagma verbal? Segundo todas as explicações que nós já tivemos anteriormente. Isso mesmo, muito bem, sintagma verbal. Por quê? Foram aprovados, o foram é um verbo. Então, se eu tenho um verbo, será sintagma verbal. Muito bem, vamos lá. Sintagma verbal, unidade significativa cujo núcleo será sempre um verbo ou uma locução verbal. Não esqueça, verbo, ação ou ligação, mas no caso aqui vai ser de ação. E locução verbal, dois verbinhos, best friend, verbo, o principal e o auxiliar que vão estar ali, ó, se complementando. Importante. O sintagma verbal corresponde ao predicado da oração. O sintagma verbal tem uma oração, pode ser composta por um verbo e um sintagma nominal, que funciona como complemento verbal. Lembre-se, complemento verbal vem depois do verbo. Muito bem. Nós fizemos uma atividade que as pessoas estavam errando o complemento verbal. Então, complemento verbal é o que vem depois do verbo, que está complementando o verbo. Exemplo. A criança ganhou um presente. Nesse caso, um presente é um sintagma nominal que funciona como complemento verbal. Mas observem, gente, aqui eu tenho o ganhou, que é um verbo, apesar de eu ter aqui uma complementação, um complemento verbal, que é um presente, que presente é um nome, é um substantivo, mesmo assim não deixa de ser um sintagma verbal, porque eu tenho um verbo. Se eu colocasse essa oração aqui, dissesse, separe o sintagma verbal do sintagma nominal, o que você colocaria? A criança, sintagma nominal, muito bem, porque o núcleo é um substantivo. E ganhou um presente, será o meu sintagma verbal, porque eu tenho um verbo, muito bem. Então, agora vamos lá para a nossa atividade. Questão número 1. De acordo com as definições apresentadas, leia as orações a seguir e transcreva o que se pede. Oração. Aqueles 3 funcionários receberão aumento de salário. Primeiramente, você vai tirar todo o sujeito, transcrevê-lo. Depois, você tirará todo o predicado. Em seguida, você tirará os sintagmas nominais. Não esqueça que o sujeito equivale ao sintagma nominal. Depois, o núcleo desse sintagma, ou seja, a palavra mais importante dentro desse sintagma. Sintagma verbal, você tirará a parte que há verbo e o núcleo do sintagma verbal. Gente, percebam que aqui está no plural, sintagmas nominais. Porque dentro do meu sintagma verbal, eu posso ter aí também o nome, que é um sintagma nominal. Preste bem atenção na explicação. O sintagma verbal de uma oração pode ser composto por um verbo e um sintagma nominal, que funciona como complemento verbal. Então, isso vai funcionar como complemento. Então, meus queridos, prestem bem atenção nos detalhes
Em relação a isso, dentro do meu sintagma verbal, eu tenho aí o núcleo, que é o meu verbo, mas também eu posso ter um nome, ou seja, eu posso ter um substantivo. Tentem fazer, façam corretamente, prestem atenção nos detalhes, me envie que eu vou verificar se está correto ou não. Vamos lá. Página 9 diz o seguinte: leia um trecho da notícia sobre esporte. Tetra abriu as portas para Tafarel em comissão de velhos parceiros de Tite. Experiência em Copas do Mundo foi fator principal para técnico manter o preparador de goleiros, hoje ídolo e símbolo de energia na seleção. Vou aumentar um pouquinho para a gente fazer melhor a leitura. Tafarel é um dos pouquíssimos nomes da comissão técnica da seleção brasileira que nunca havia trabalhado antes com Tite. Quando aceitou o convite da CBF para substituir Dunga, em junho de 2016, o treinador se cercou de nomes de confiança. A maior parte deles vinha do trabalho de sucesso no Corinthians, campeão brasileiro na época. Mas Tafarel ficou em um dos principais motivos foi o título da Copa do Mundo em 1994, em que o atual preparador de goleiros brilhou na decisão dos pênaltis contra a Itália. Que feito maravilhoso, né, gente? Um dos melhores jogos que nós já tivemos na vida. Vamos lá. Das palavras em destaque nas frases, quais são núcleos do sintagma nominal? Antes de você avaliar, você vai lá nas frases, na frase principal, Tetra abriu as portas para Tafarel. Então, segundo isso, você vai analisar. Não esqueça que o meu sintagma nominal, o núcleo será um nome. Então, analisem, olhem, vejam onde é que eu tenho um nome. Não é nome, gente. Nome equivale a pronome ou substantivo. Nada aí de verbos, nada de preposição, só pronomes e verbos. Mas verbo de ação, não ligação. Então, analise. Tetra abriu as portas para Tafarel, o treinador se cercou. Ídolo é símbolo de energia, decisão por pênalti contra a Itália. Temos aí duas respostas corretas. Então, analisem corretamente. Terceira questão. Assinale a alternativa em que apresenta um sintagma nominal. Gente, está no singular. Então, se está a alternativa, você vai marcar somente uma opção. Quarta questão. Transcreva o sintagma verbal dos trechos da notícia a seguir. A notícia. A maior parte deles vinha do trabalho de sucesso no Corinthians, campeão brasileiro na época. Então, você vai olhar para essa oração, vai separar primeiramente o que seria o sujeito, o que seria o predicado, vai analisar a parte do sintagma verbal, que é a parte do predicado da oração, e vai retirar todo esse sintagma verbal, ok? Letra B, temos o seguinte. O atual preparador de goleiros brilhou na decisão por pênalti contra a Itália. Você vai fazer a mesma coisa, você vai analisar toda a oração, vai separar o que seria aí o sujeito, o que seria o predicado, e dentro do predicado, você vai analisar o sintagma verbal, vai transcrever todo o sintagma verbal.
Quinta e última questão da aula de hoje. No trecho, o técnico de futebol treinou sua equipe. O sintagma verbal é singular, então nós só temos um. Aqui, gente, o técnico de futebol treinou sua equipe. O que seria aí o nosso sujeito? O técnico de futebol, o que seria o nosso predicado? Treinou sua equipe. Então, onde está o verbo? Treinou. Qual é o sintagma verbal? Tá na cara, né, gente? Então, vamos lá. Façam toda essa atividade, página 8 e 9. Nós iremos fazer agora a correção do nosso livro didático. Preste bem atenção e verifique se você respondeu corretamente. Meus queridos, quero ressaltar a importância da correção das questões do nosso livro didático. Faremos essas correções, apesar de eu já ter dado visto e verificado de alguns alunos que me enviaram as respostas, foi exclusivamente para anotar a participação desses alunos, ver que vocês estão fazendo as atividades, mandando para correção. Então, foi vistado e foi computado a participação dos senhores. Agora nós faremos a correção de cada questão, pois essas questões e esses assuntos cairão tanto na lista de atividades, quanto cairá na sua avaliação. Por isso, a importância de fazer a correção de questão por questão. Então, vamos lá, prestem bastante atenção. E quero ressaltar um detalhe. Sua resposta não precisa estar idêntica ao do livro, mas a sua resposta tem que estar coerente ao assunto que estamos estudando, no caso dos assuntos que já foram estudados do livro didático. Vamos lá na página 8 do nosso livro didático. A questão que nós paramos foi a questão de número 10. Fizemos a letra A e agora vamos verificar a letra B. Bom, diz assim: justifique o uso de aspas no trecho. Gente, sempre quando você for tirar alguma parte de outro texto ou uma citação, você usará as aspas, porque elas servem para sinalizar uma citação. E isso qualquer que for o caso de tirar uma resposta de outro lugar, ou seja, palavras que não são suas, são citações de outra pessoa. Ok? Letra B. No trecho há também texto não verbal. Explique sua função. Ou seja, você explicou que a imagem ela estava exemplificando aí o eixo único de vapor passado ou futuro. Ou seja, estava mostrando ali uma linha do tempo. Isso na questão, na imagem anterior, gente. Se você colocou diferente, mas está dentro desse contexto, que a principal função da linha do tempo é consolidar e expor graficamente informações cronológicas para fim de análise e comunicação, também está correto. Porque pede o quê? Para você explicar a função da imagem, ou seja, o texto não verbal é uma imagem. Vamos lá, letra D. O uso de textos não verbais facilita ou dificulta o entendimento da definição presente no verbete. Converse sobre isso com o colega e professor e registre a conclusão que você chegou. Então, gente, no seu ver, uma imagem verbal, ou seja, um desenho, ele define melhor ou não? Aqui, no caso, diz que a imagem não tem função meramente ilustrativa, ela apresenta uma informação e fornece um exemplo do que se fala no texto verbal, auxiliando assim a sua compreensão. Mas essa pergunta é pessoal, se você colocou não, mas não esqueça que você tem que justificar o porquê do seu não. A mesma coisa do sim. Justifique. Letra E, assinale verdadeiro ou falso segundo o gráfico da linha do tempo. Nós temos aqui FV, FV, verifique se você acertou.
Questão de número 11 diz: agora releia o texto verbal do segundo item do verbete. Você fez a leitura e em seguida você respondeu quais as informações estão presentes nesse item. Preste bem atenção, que aqui, gente, está perguntando quais, não qual. Então, se está quais, significa que a resposta será mais de uma, porque está no plural. E observem que eu tenho aqui duas respostas corretas. Vamos lá para a próxima página. Página de número 9. Vamos lá aqui, ó, página de número 9. A minha numeração é diferente da de vocês, mas aqui eu enfatizo, página de número 9. Questão. Continuando a questão, mas nós estamos na letra B. A questão que nós estávamos era a questão 11, letra B. Que informações se encontram entre aspas e entre parênteses no trecho? Estudo do tempo e das suas divisões com o objetivo de distinguir a ordem de ocorrência dos fatos. Cronografia, aí tem aqui House, 2009, página 577. Então, isso daqui, entre aspas, tá, é o quê? É a definição da palavra cronologia e entre parênteses está o quê? A fonte dessa definição, ou seja, foi tirado desse dicionário esse conceito aqui, definição de cronologia. Se você colocou que quer dizer a definição ou o conceito de cronologia, está correto. E se entre parênteses você colocou que é o dicionário da onde foi tirado, também está correto. Letra C. Quais são os tipos de linha do tempo e que item do verbete eles são explicados? Então, nós tínhamos ali linhas horizontais e verticais no item classificação, e eu quero chamar a atenção dos senhores, porque a classificação tinha ali também um subtítulo que marcava uma hierarquia das informações. Vamos lá, questão 12. Segundo o verbete dado, diferenciados podem ser expostos numa linha do tempo, favorecendo ao leitor a visualização dos itens de tempo entre fatos. Que recurso foi usado com essa intenção na linha do tempo? Número 4. Você observou e respondeu corretamente, que foi a largura das faixas. Vamos olhar até aqui. A largura das faixas. Quanto mais larga a faixa, maior a duração do estilo e da época. Prestem bem atenção, nós temos aqui as faixas maiores, que foi quinhentismo, literatura e informação, o barroco e o modernismo. E as faixas menores, que duraram menos tempo, que foram o arcadismo, o romantismo, o simbolismo e pré-modernismo. Se vocês observarem, aqui em cima tem os anos, então você pode fazer aqui uma contagem de quantos anos durou, mas isso só para critério informativo. Questão 13. A definição diz que uma linha do tempo é um gráfico de eixo único. Essa definição é coerente com a linha do tempo número 5? Justifique sua resposta, gente. Sempre que pedir para os senhores justificarem a sua resposta, não esqueça de justificar. Muitos aí esquecem de justificar e ficam só com metade da pontuação. Então, isso é uma observação importante. Bom, então diz, se ainda que não haja, esteja explícito, ou seja, a amostra, as informações estão organizadas em eixo vertical na linha de cima para baixo. Vamos lá. Questão de número 14 e 15. É correto afirmar que os autores do texto, resposta correta, letra C. E na questão 15, a linguagem empregada nesse verbete não apresentam gíria e expressões coloquiais, porque atende o prescrito pela norma padrão.
porque o verbete enciclopédico vem aí na norma padrão, nada de expressões e nem gírias. Vamos aí para a próxima página, página 10. Gente, essa questão aqui, muitos erraram, que eu pude observar, então acredito que a sua estava correta. Você vai estar verificando, e se não estava, você vai ajeitar. Pede para ler o trecho a seguir, depois de feita a leitura, diz: a conjunção destacada, que é o portanto, estabelece uma relação de conclusão entre as ideias apresentadas no período, ou seja, estava aí concluindo algo. Depois, na questão 17, vou diminuir um pouco, para vocês observarem se vocês conseguiram. Diz o seguinte: um texto expositivo pode ser organizado de diferentes formas. Uma das mais comuns é a da rede. Nesse caso, são abordadas diferentes informações sobre o tema, desenvolvendo complete o diagrama, indicando que informações sobre a linha do tempo são apresentadas no verbete. Nós temos aqui tema, linha do tempo, definição, origem, classificação, fonte de pesquisa, exemplos e função. Ok? Copiem. Diminuir mais um pouquinho aqui para dar para vocês visualizarem melhor. Na página 11 do livro de atividades, que vinha falando sobre o aposto, que pedia para vocês lerem o verbete enciclopédico. Então, não esqueça que o aposto é o termo cuja função é esclarecer, explicar, especificar ou resumir o nome ao qual se relaciona. Então, vamos lá. Página 12 e última página, questão de número 18, diz o seguinte: qual é o tema do verbete enciclopédico lido? Seria Festival de Neve em Sapporo. Questão 19. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Questão 19. Em que obra esse verbete foi publicado? Na Mini Enciclopédia do Japão. 20. Qual é o público-alvo dessa obra? Pessoas interessadas em saber mais sobre o Japão. Quem colocou aí cultura japonesa não tem problema, também está correto. 21. Quais as informações sobre o Festival de Neve são apresentadas no verbete? Então, diz aonde acontece, quando acontece, duração e o número de visitantes durante o festival. 22. Qual a função da informação 2008? Essa indicação entre parênteses informa a data em que esses dados foram coletados. 23. Lendo o texto, é possível saber onde se situa Sapporo? Sim, na região de Hokkaido, no Japão. Questão de número 24 diz: compare o trecho e sua escrita. A original e o texto reescrito. Na original diz: Sapporo, a principal cidade da região de Hokkaido, tem uma população de mais de 1.890.000 habitantes. Esse é o texto original, e o texto reescrito é: Sapporo tem uma população de mais de 1.890.000 habitantes em 2008. Letra A diz: qual dos textos apresenta informações mais detalhadas para o leitor do verbete? Claro que é o texto original. Que informações se perdem com a retirada de a principal cidade da região Hokkaido? Se perde em saber-se que a região de Sapporo se localiza, que é uma cidade importante na região e é uma cidade, e não é uma cidade pequena, quer dizer que quando ele diz que tem uma população aí, principal cidade, então já diz que não é uma cidade qualquer, ela é a principal. C. Uma oração é formada essencialmente por sujeito e predicado. A retirada de a principal cidade da região de Hokkaido prejudica essa estrutura básica? Não interfere na estrutura sujeito e predicado da oração. Letra D. O trecho, a principal cidade da região de Hokkaido, o sujeito da oração é explicar.
Tipos de aposto, nós vamos ver na nossa próxima aula, na nossa próxima correção. Então, só a questão de 25 diz: analise esse período, as estruturas de neve, as esculturas de neve agradam a todos, crianças, jovens e idosos. Letra A diz qual o verbo da oração? Verbo agradam, ok? Espero que os senhores tenham feito toda a correção, tenham verificado se está correta e até a próxima aula.